Bom dia, irmãos. Estamos de volta para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo nos livros do Novo Testamento. Já tivemos a oportunidade de estudar os 4 evangelhos, já passamos pelo livro dos Atos dos Apóstolos, já chegamos na história da igreja, no início de tudo, no início da nossa história, e como o Evangelho se propagou, passamos pela carta de Romanos e vimos que o apóstolo Paulo coloca ali toda a doutrina necessária para a nossa orientação e incentiva aqueles irmãos e a nós a termos uma vida prática de cristão. Passamos também pelas cartas de Paulo à igreja de Coríntio e vimos a primeira carta, onde o apóstolo faz exortações àquela igreja por motivos de imoralidade, por práticas um tanto quanto erradas a respeito dos dons, da ceia, e o apóstolo também, na sua segunda carta, ele vai se apresentar como aquele que foi enviado pelo próprio Deus para levar a mensagem do Evangelho para os gentios, e ele firma a sua autoridade diante da oposição daqueles mestres judaizantes, onde nós vimos que estavam tentando de todas as formas abalar a autoridade do apóstolo Paulo junto àquela igreja. Nós chegamos também na carta de Gálatas, onde vimos o apóstolo Paulo firmar aquele conceito de liberdade. Nós estamos livres e Jesus Cristo nos libertou totalmente, e ele, com aquela palavra, ele tenta mostrar àquela igreja que, novamente, aquela influência externa daqueles mestres judaizantes tentando impor a lei judaica, costumes judaicos, cerimônias judaicas, estavam contrários àquilo que a palavra e o Evangelho nos indicam. Passamos também, semana passada, pela carta de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo nos mostra a nossa posição, qual era a nossa posição antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida. Nós éramos mortos, éramos gentios, éramos forasteiros, mas Jesus Cristo entrou em nossas vidas, e o apóstolo nos estimulou aqueles irmãos e nos estimula também, a que nós possamos trocar a vestimenta, tirar a roupa do velho homem, colocar a roupa do novo homem, e com isso o apóstolo estimula a igreja de Éfeso, para que aqueles irmãos pudessem viver em unidade. O apóstolo, naquela ocasião, naquela carta, ele dá também algumas recomendações acerca dos deveres do marido e da mulher, deveres dos pais e dos filhos, e nos apresenta também a armadura de Deus, que deve ser o nosso armamento, a nossa vestimenta para combater o nosso inimigo. Hoje nós vamos falar a respeito, estudar a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. E nós, ao estudarmos essa carta, nós temos que perceber quanta ajuda mútua na igreja é importante, e como Deus usa essa ajuda e essa unidade da igreja para socorrer os seus. Nós precisamos também, diante dessa visão, da leitura dessa carta, nos deleitar na oportunidade que temos como cristãos hoje, da igreja de hoje, de usufruirmos da comunhão que há no corpo de Cristo. Precisamos sim adotar uma postura de gratidão a Deus
por essas oportunidades que temos de participar da Igreja de Cristo, de fazermos parte da família de Deus. Filipenses é uma epístola bem leve, é uma epístola informal, onde Paulo aponta Cristo como o centro da fé cristã. Se a gente observar nos 104 versículos que compõem essa carta de 4 capítulos, nós vamos observar que o nome de Jesus Cristo, a menção do Senhor, é feita por 51 vezes. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo, como eu falei antes, a unidade do corpo. A mesma unidade que Paulo roga aos irmãos, lá no capítulo 4 da carta aos Efésios, é essa unidade que Paulo faz questão de estimular. E observamos também na leitura dessa carta uma demonstração de amor de Paulo por aquela igreja. É importante a gente lembrar também que quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava encarcerado em Roma. Ele já tinha terminado a sua 3ª viagem missionária, ele já tinha passado algum tempo, bom tempo, preso na Cesareia, e ele havia sido transferido para Roma. E quando a gente percebe esse momento na história de Paulo, a gente pode até ficar triste e dizer, poxa, o apóstolo passou por tanta perseguição, tanto açoite, tanto desconforto, tanta prisão, e agora ele está indo preso para Roma. Mas eu acredito, irmãos, que era um desejo do apóstolo, a palavra diz isso, falar do evangelho em Roma. E quando aqueles homens colocaram Paulo naquele barco e o levaram para Roma, na realidade, eu creio que mesmo durante aquela viagem tão difícil, os irmãos devem estar lembrados que o apóstolo enfrentou inclusive um naufrágio, e foi parar náufrago na ilha de Malta. Mas eu acredito que mesmo diante de tanta dificuldade, tanta tempestade, no coração do apóstolo havia uma alegria muito grande, porque ele sabia que no fundo, aqueles homens estavam cumprindo a vontade de Deus na vida dele, que era pregar o evangelho lá em Roma. Ele lá em Roma, encarcerado e preso, além da carta de Filipenses, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses e a Filemon. E quando ele escreve essa carta de Filipenses, é bom a gente observar que várias vezes, mesmo na condição de presidiário, de preso, ele várias vezes faz menção à palavra alegria, por fazer contato com aquela igreja em Filipos. Paulo faz uma declaração de amor àqueles irmãos e reforça a sua alegria por eles. Lá no capítulo 4, versículo 1, eu peço a você que você tenha a sua Bíblia aberta nessa carta de Paulo, Filipenses. Lá no capítulo 4, ele faz uma afirmação linda, quando ele diz, na parte B do versículo, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo faz questão de colocar para aqueles irmãos quanta alegria ele sentia no coração pela maneira como aqueles irmãos tinham recebido o Evangelho e como eles estavam praticando esse Evangelho recebido. Algumas informações básicas a respeito da carta de Paulo aos Filipenses.
essa carta ela pertence ao grupo das epístolas paulinas eclesiásticas, ou seja, daquelas cartas que Paulo escreveu às igrejas. Ela foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. Paulo estava em Roma, na prisão. O alvo daquela igreja, daquela carta, era a igreja em Filipos, e o versículo-chave dessa carta encontra-se em Filipenses 4:4, quando o apóstolo afirma: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E aí você que conhece a história de Paulo, conhece a Bíblia e já leu o livro de Atos, e todas as dificuldades que esse apóstolo já passou, você pode pensar, mas espera aí, esse homem é um masoquista, esse homem gosta de sofrer. Não é verdade, irmãos? Não passa isso pela cabeça? Como é que um homem que passa por tanta dificuldade, ele vem e diz, alegrem-se sempre no Senhor? Nós temos que lembrar que Paulo não era masoquista, ele não gostava de sofrer, mas ele era um cristão convicto, cheio da presença de Deus. A ponto, irmãos, de nessa carta, lá no capítulo 1, no versículo 29, o apóstolo fazia a seguinte afirmação: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Para Paulo, sofrer por Cristo não era masoquismo. Sofrer por Cristo era privilégio, participar da obra mesmo com todas as suas dificuldades. A expressão-chave que poderíamos usar para definir essa carta é a unidade em Cristo. E é a mesma unidade que Paulo invoca aos irmãos das igrejas de Éfeso, da igreja de Éfeso. Lá no capítulo 4, dos versículos 1 a 3, eu não sei se os irmãos lembram, mas o apóstolo rogo-vos, que tenham uma vida de convicção em Cristo. Ele fala, sejam dóceis, sejam humildes, sejam pacientes, suportando uns aos outros e façam todo esforço para conservar a unidade. Novamente aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo faz questão de reforçar essa necessidade que, como corpo de Cristo, nós estejamos unidos. Percebemos ao ler com um pouco mais de cuidado essa carta de Paulo aos Filipenses, que há 3 ênfases do apóstolo. A primeira ênfase é o progresso do Evangelho. Primeiro, o progresso por meio do próprio apóstolo. Ele faz questão de falar a respeito disso no capítulo 1, dos versículos 12 ao versículo 26. E no versículo 12, o apóstolo diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, mesmo com a prisão. Em Filipenses 1,13, ele diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Em qualquer ambiente, o Evangelho tem que ser pregado. E o apóstolo, ele não perde oportunidades. Eu mencionei para vocês no início a respeito do naufrágio na ilha de Malta, quando ele estava sendo levado para Roma. E os irmãos devem lembrar que naquele naufrágio, talvez um outro qualquer poderia sentar-se na praia, chorar sua desgraça e ficar triste,
Mas ao contrário, o apóstolo aproveita aquele naufrágio, aproveita aquele momento para pregar o evangelho naquela ilha, para curar doentes, para orar com pessoas. Os irmãos devem estar lembrando disso, desses relatos lá do livro de Atos. E o apóstolo, ele faz questão de mostrar Jesus Cristo em todas as ocasiões. E aí vem uma pergunta pessoal e que eu queria dividir com você. Temos nos preocupado em pregar o Evangelho em todos os ambientes onde estamos? Mas aí tem um detalhe muito importante, irmãos. Nas aulas da escola dominical aqui na igreja, eu costumo falar que nós não podemos ser crentes enjoados, crentes que falam muito, crentes que incomodam, mas nós temos que falar com as nossas vidas, temos que pregar o Evangelho e, quando necessário, usar palavras. O apóstolo, nessa carta, ele fala a respeito do progresso do Evangelho por meio dele e por meio dos filipenses também. E ele faz uma afirmação, e está lá no capítulo 1, dos versos 27 ao capítulo 2, verso 30. Ele faz uma afirmação no capítulo 1, versos 5 e 6, quando ele diz: Deus começou a boa obra em vocês e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nós e Ele vai completar essa boa obra. A segunda ênfase que percebemos lendo essa carta são as advertências do apóstolo contra os falsos mestres. E, de novo aqui, assim como acontecia nas igrejas de Corinto e na igreja da Galácia, os falsos mestres tentavam de alguma forma desviar aqueles irmãos. E Paulo chega a chamar esses homens de cães. Você vai encontrar isso lá no capítulo 3, no verso 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Outra ênfase que nós percebemos lendo essa carta são as exortações que o apóstolo faz e os seus agradecimentos. E isso nós vamos encontrar lá no capítulo 4, do verso 2 ao verso 23. Gratidão, principalmente por duas doações recebidas pelo apóstolo daqueles irmãos que aliviaram a condição que o apóstolo estava. Lá no capítulo 4, verso 11, ele faz a seguinte observação: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele faz aquela afirmação que infelizmente hoje em dia é um tanto quanto desvirtuada, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele agradece aqueles irmãos e ele diz lá no versículo 15: nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. E o apóstolo, por tudo isso, ele faz essas declarações de alegria e declaração de amor por aqueles irmãos.
Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre, unidade no serviço de Cristo. E ele diz lá no versículo 17 do capítulo 3, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, contrastando com alguns conflitos internos que, como em qualquer comunidade, sempre vai existir. Porque no meio daqueles homens existiam inimigos da cruz, como Paulo afirma no versículo 18. Algumas informações são importantes, e essa cidade de Filipos, ela foi polo importante da Macedônia, fica acima, né, da Grécia no mapa. A Macedônia está acima da Grécia. Filipos se destacava pela extração de minério e ouro. No ano 31 depois de Cristo, essa cidade se tornou uma colônia de Roma. Você vai encontrar essa afirmação em Atos 16, versículo 12. A língua falada depois dessa data passou a ser o latim, e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Ela estava localizada na Via Inácia, que era uma estrada que ligava a parte oriental à parte ocidental do Império Romano. Por sua posição em relação ao Império Romano, a cidade de Filipos desfrutava de alguns privilégios. Por exemplo, o Império não cobrava impostos nem da terra, nem dos indivíduos. Havia direito de comprar e vender bens livremente. A lei romana dava proteção e direitos àquela população local, né? E a lei romana permitia, inclusive, que alguns líderes governamentais locais pudessem ser levantados. Essa epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. E Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e a um apelo. Ele teve uma visão, está lá em Atos, capítulo 16, verso 9, e nessa visão havia uma convocação: passa a Macedônia e ajuda-nos. A palavra alegria ou regozijo, como nós já falamos, aparece frequentemente nessa carta. E Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. E as suas palavras, né, brotam de um coração extremamente alegre e muito leve. A gente deve encontrar uma maneira bela e mais fácil de tentar entender essa carta, tendo assim uma visão panorâmica dela, e eu queria rapidamente passar para vocês algumas observações importantes. Com esse foco de Paulo em que a igreja andasse em unidade em Cristo Jesus, há uma pergunta a ser respondida: quem Jesus é? E Paulo, nesta carta, ele responde em todos os 4 capítulos quem Jesus é. Paulo diz que Jesus é a nossa vida no capítulo 1. No capítulo 2, ele diz que Jesus é o nosso padrão. No capítulo 3, dos versos 13 e 14, eu queria fazer uma observação desses 2 versículos, é que Paulo diz que Jesus é o nosso alvo. No versículo 13 e 14 do capítulo 3, o apóstolo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. E quem é o alvo? A fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. O alvo para Paulo era Jesus Cristo. Na nossa caminhada cristã, irmãos, certamente teremos momentos de dificuldade, teremos momentos onde podemos até tropeçar, podemos até ralar o joelho, mas nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, permanecer parados, murmurando, reclamando e desanimados. Precisamos da mesma forma, tendo a mente e o exemplo de Paulo, dizer: o Senhor é o meu alvo e eu vou prosseguir nesta caminhada. Paulo também diz que Jesus é a nossa força e a nossa suficiência. O apóstolo também, com foco nessa unidade em Cristo, ele pergunta quais os sentimentos, ele responde para a pergunta: quais os sentimentos de Cristo em nós? E esses sentimentos são união, no capítulo 1, humildade, no capítulo 2, no verso 7, a gente deve lembrar daquela revelação maravilhosa que Paulo faz quando diz que Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Humildade. Nós não estamos numa igreja cristã para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor Jesus para abençoar vidas. O apóstolo também responde quais são os sentimentos de Cristo em nós, dizendo lá no capítulo 3 que esse sentimento deve ser de zelo. E no capítulo 4, versículo 4, que foi aquele versículo que nós usamos no início como o versículo chave, dizendo que devemos ter um sentimento de contentamento. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Em qualquer coisa? Não. Vou me alegrar no meu carro zero? Não. Vou me alegrar na minha casa nova? Não. Na minha roupa nova? Não. Não que essas coisas não são boas. São boas. Mas elas não devem ser o fundamento da nossa alegria. É bom tê-las? É bom. Mas nós devemos firmar a nossa alegria em Deus. Porque o seu carro envelhece, a sua casa trinca, não é verdade, irmãos? A sua roupa fica poída, mas a alegria do Senhor, ela é perene. A alegria do Senhor é a nossa força. Também com essa visão de alegria e com a visão de unidade em Cristo, quais são as principais lições de Cristo para nós, sendo vistas através da carta aos Filipenses? Lá no capítulo 1, as lições que nós podemos tirar são sofrimento por amor. No capítulo 2, submissão ao Pai, ele esvaziou-se. No capítulo 3, salvação pela graça, e novamente aqui Paulo reforça essa ideia que a nossa salvação não é por nossas obras ou por nossos méritos. No capítulo 4, Paulo responde que a principal lição que possamos aprender de Cristo é santificação por obediência. Ainda com esta visão de uma unidade em Cristo, quais os resultados práticos que podemos tirar a partir dessa carta de Filipenses? No capítulo 1, verso 21, nós vamos ver uma afirmação maravilhosa que eu creio que a maioria de vocês lembra e conhece até de cor. Porque para mim
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver em Cristo. O apóstolo afirma que nesse mesmo capítulo 1, que lá no versículo 23, que eu estou pressionado dos dois lados. Ele diz: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, irmãos de Filipos, que eu permaneça no corpo. Viver em Cristo. O capítulo 2, como resultado prático, nós podemos perceber que Paulo reforça a ideia de pensar, ter a mente de Cristo. No capítulo 3, conhecer mais profundamente a Cristo. E no capítulo 4, aquela afirmação maravilhosa como resultado de se alegrar em Deus e de viver uma vida moderada, ele afirma: nós teremos uma paz que excede todo entendimento. Nós examinando essa carta, percebemos no capítulo 2, dos versos 5 a 11, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre kenosis de Cristo. Mas que termo é esse? Grego. Ele fala a respeito, esse é um conceito da teologia cristã que trata do esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino de Deus. E foi isso que Jesus fez e que Paulo retrata de uma forma maravilhosa no capítulo 2, a partir do verso 5, quando ele fala a respeito desse esvaziamento. Ele apresenta a teologia da encarnação de Jesus. E esse texto destaca esse esvaziamento de Cristo e é um lindo hino de exaltação. A semelhança de outras igrejas do primeiro século, a igreja de Filipos também sofreu com ameaças externas e Paulo alertou aqueles cristãos a serem seus imitadores e a observarem bons testemunhos dentro da igreja. Como falei antes, esses que perseguiam aqueles irmãos se dividiam basicamente em dois grupos, que eram os mestres judaizantes e os gentios libertinos. Aos mestres, Paulo chama de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão. Dos gentios libertinos, Paulo os acusa de serem inimigos da cruz e só se preocuparem com as coisas terrenas. E por conta disso, irmãos, cada um de nós deve fazer um autoexame para perceber se de alguma forma esse pensamento desses gentios também às vezes não está passando pela nossa mente. Essa epístola destaca temas como alegria, paz, fala também de ansiedade, lá no capítulo 4, fala de relacionamentos e fala de ética. Essa carta, ela tem alguns pontos curiosos. Essa carta é uma carta da alegria, e com seus sinônimos e nuances, essa palavra aparece cerca de 16 vezes na carta. Como falei antes, essa carta é uma carta alegre, afetuosa do apóstolo, e a igreja de Filipos, como nós vimos antes, ela participou financeiramente, contribuindo com o ministério do apóstolo. E ela enviou, em 3 ocasiões, ajuda para Paulo e também uma vez, duas vezes, aliás, quando Paulo estava em Tessalônica e uma vez quando Paulo estava em Corinto.
Em Filipenses, não encontramos qualquer citação ao Antigo Testamento. E é provável que Paulo não tenha tido essa preocupação de fazer referências ao Antigo Testamento, porque naquela cidade a presença de judeus era muito pequena. A igreja em Filipos, como falei antes também, foi a primeira igreja cristã fundada na Europa. Eu queria concluir esse estudo reforçando com você mais uma vez a necessidade de que possamos cultivar em nossas vidas duas coisas extremamente importantes que o apóstolo faz questão de frisar no capítulo 4. E buscando essas duas coisas, teremos como consequência uma paz que excede o entendimento humano. Essas duas coisas que o apóstolo nos recomenda são alegrar-nos em Deus. Lá no versículo 4 do capítulo 4, de novo ele diz: lembrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Que a nossa alegria esteja firmada em Deus. No versículo 5 ele diz: seja a amabilidade, em algumas traduções, moderação. A amabilidade ou a moderação de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E a junção dessas duas coisas, alegrar-se em Deus e uma vida de amabilidade, de moderação, terão como resultado a paz que excede todo o entendimento. Paulo fala em alegria, fala em moderação, e no versículo 6 ele faz uma advertência muito importante para nós nos nossos dias. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E ele recomenda, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Alegria, moderação e oração, petições, ação de graças, para aquelas coisas que estão incomodando o nosso coração e aquelas ansiedades que insistem em bater na porta do nosso coração. Apresentemos a Deus com ações de graça. E ação de graça é você já agradecer na certeza de que Deus atenderá as tuas necessidades. Não as tuas expectativas, mas as tuas necessidades. Que Deus possa trazer ao nosso coração essa paz que excede todo entendimento e que possamos desfrutar dessa paz nesses dias tão conturbados que nós vivemos. É pandemia, é caos político, o mundo está agitado e o nosso coração vai absorvendo, a nossa mente vai absorvendo. E com tudo isso vivemos ansiosos, preocupados com o emprego, preocupados com o dinheiro, com o mantimento na despensa, preocupados com os nossos filhos. Mas a recomendação de Paulo, ela é clara: não andem ansiosos por coisa alguma. Que isso seja para o meu coração e para o seu coração palavras de sabedoria e palavras principalmente de paz. Amém, irmãos? E eu me despeço lendo para você
o último versículo de Filipenses 4, 23, onde na sua saudação final o apóstolo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém, irmãos? Até domingo. Deus abençoe.